A paz do Senhor, amados irmãos, superintendentes de EBD, professores da Escola Bíblica Dominical, alunos que estão acompanhando o nosso canal, que quer se qualificar, se preparar para dar aquela aula abençoada no domingo, dia 11. Essa é uma aula preparatória, lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Graças a Deus. Lembra que eu disse na última aula, além dessa preparação, você tem que orar, buscar a presença de Deus, né? Se puder se consagrar, porque tudo isso vai impactar a maneira que você compartilha a santa palavra de Deus, a profecia revelada, né? Graças a Deus. Bom, sempre tem aqui na sua lição os hinos sugeridos. Deixa eu te falar uma coisa, nessa lição especificamente, os nossos irmãos da CPAD devem ter se equivocado. Que eles estão sugestionando o hino 91, que é o Nive a Luz. Não tem muito a ver com o nosso assunto. Eles estão se sugestionando o 126, a bem-aventurança do crente. Não é o assunto. E estão sugestionando também o 274, Jesus é a luz do mundo. Bem, não é esse o assunto. Então o que eu fiz? Eu preparei para vocês alguns hinos da harpa que vão falar do tema, que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas. Então eu sugestionei para você o 413, meu pastor é Jesus Cristo, nele eu posso confiar. Lembra? Então, tá aí, ó. Que bonito que você pode cantar. Ó, o 156, a ovelha perdida. Outro hino lindo, né? A busca da ovelha perdida. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Então, são hinos que têm a ver com o tema. Ou então, Jesus procura a ovelha, né? Que vai também falar sobre essa procura do Senhor Jesus, da ovelha que se perdeu. Eu sugestiono esses hinos que têm a ver com o tema da lição. Tá bem, irmãos? Então, talvez a CPAD, a hora que foi pôr os nomes aqui, houve algum equívoco, né? Que não é nada grave, apenas estou sugestionando, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, provavelmente é você que coloca os hinos para louvar a Deus, então está aqui uma contribuição para a Escola Bíblica Dominical do domingo, dia 11, Dia das Mães, hein? Graças a Deus. Parabéns todas as mamães. O nosso texto áureo, nós estamos estudando o Evangelho de João. Então, o capítulo 10, que é o capítulo do Bom Pastor, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Graças a Deus. Verdade prática, Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. E qual é a leitura bíblica em classe? Como eu já disse, por professores, superintendentes, alunos, é muito importante ler a leitura bíblica de classe. Capítulo 10, versículos 1 a 16, que vai dar, inclusive, o contexto do nosso texto áureo 10, 14. Vamos lá. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este, o porteiro, abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola
Mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Lição de número 6. O bom pastor e as suas ovelhas. 11 de maio, Dia das Mães. Vamos pensar então nessa aula preparatória para o próximo domingo. A introdução, essa lição então será ministrada no domingo dia 11 e ela está organizada sobre 3 pontos. Jesus, a porta das ovelhas, o aprisco das ovelhas, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Esses são os 3 pontos principais dessa lição de número 6. A base, o fundamento dessa lição está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 16. Esta aula apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Deixa eu te contar uma coisa. A sociedade da época de Jesus era uma sociedade agropastoril. A maioria da população de Canaã ou criava gados miúdos, que são ovelhas, cabritos, etc. Ou estavam na agricultura, plantando azeitona, plantando uva, plantando figo, plantando tâmara, plantando romã, né? E plantando trigo e cevada. A gente chama dos 7 frutos, que estão inclusive aqui registrados no livro de Deuteronômio. Vou ler até para você, que é interessante você explicar o contexto cultural, né, da terra na época do Senhor Jesus, mas é de Canaã, né? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, fala desses frutos. Olha aqui, ó. A terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira e terra de mel, que é a tâmara, o mel da tâmara. Então, realmente são 7 frutos da terra santa. Então, é uma sociedade agropastoril. Então, se eles não vão estar cultivando tâmara, nem azeitona, nem romã, nem figo, nem vide, nem cevada, nem trigo, se não estão na agricultura, então deve ser pastor de ovelhas, né? Ou de cabritos, né? E rebanhos. Então é uma sociedade que entendia muito bem essa linguagem. Então não pensa que Jesus vai falar de uma coisa que eles não compreendiam. Compreendiam muito bem, porque é uma sociedade agropastoril. Então, ele vai falar das qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa do Senhor Jesus.
e ao mesmo tempo ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a voz do pastor e atenderem o chamado do pastor. O segundo elemento importante dessa lição é a apresentação da lição. Quais são os objetivos dessa lição? Bom, primeiro é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus, o único caminho. 2. Esclarecer o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência, pertencimento ao corpo do Senhor Jesus, o aprisco. E 3. Diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então, esses são os objetivos da lição. E a motivação? Bom, a parábola do bom pastor ilustra o cuidado da liderança de Jesus sobre o seu rebanho. Uma coisa importante é você saber que parábola difere de uma história. Parábola é um conto alegórico. História é um fato real. A Bíblia mostra 2 vezes, a sociedade bíblica denominou 2 histórias reais de parábola. Por exemplo, a história do rico e de Lázaro, a sociedade bíblica apelidou de parábola, mas aquilo não é um conto alegórico. Porque conto alegórico não pode ter nome próprio e nem elementos geográficos específicos. Olha o exemplo da parábola do bom pastor. Qual é o nome do pastor? Não sei. Quantas ovelhas são? Não sei. Onde é esse rebanho, esse aprisco? Não sei. A única coisa que eu sei é que há 2000 anos atrás, naquela terra, haviam muitos pastores, muitas ovelhas e muitos apriscos. Então é um conto alegórico de uma realidade, mas não é uma história. A história do rico e do Lázaro tem um nome próprio ali, Lázaro. Fala do seio de Abraão, o patriarca. Fala da lei de Moisés. São personagens históricos. Então não pode ser alegórico. Então a história do rico e de Lázaro é uma história que Jesus sabia e contou aos seus discípulos. Embora a sociedade bíblica apelidou de parábola. A história do bom samaritano não é parábola. Porque existe uma cidade chamada Jerusalém e uma cidade chamada Jericó. Então é uma história que Jesus conhecia e compartilhou. E a sociedade bíblica apelidou de parábola. Agora, na Bíblia tem de fato muitas parábolas que são contos alegóricos, mas que correspondem a uma verdade. Vou dar um exemplo clássico de parábola, de conto alegórico, mas que exprime uma verdade. Um certo homem saiu a semear num campo. Se eu estou falando que a sociedade de Canaã é uma sociedade agropastoril, todo mundo entende. Mas eu te pergunto, quem é o semeador? Não sei. Que semente é essa? Não sei. Que campo é esse? Não sei. Porque é um conto alegórico, mas que exprime uma verdade, porque até hoje alguém está semeando algum campo. Tá? Então não é porque é parábola é que não tem uma verdade implícita ali. Não é isso. Porque tem gente que fala, isso é uma parábola, é um canto alegórico. Na Bíblia não tem essa perspectiva, hein? Tá? Cuidado com o que significa parábola na Bíblia. É um conto alegórico, mas que exprime uma verdade. Então vamos lá. A parábola do bom pastor ilustra o cuidado e a liderança do Senhor Jesus sobre o rebanho. Então exprime uma verdade. Assim como um pastor guia, protege, atende às necessidades das suas ovelhas, o Senhor Jesus faz o mesmo por aqueles que têm fé nele, que são suas ovelhas. Então Jesus é a porta que nos conduz à salvação. O aprisco, onde encontramos abrigo, segurança.
E o pastor que, ao contrário do mercenário, esse bom pastor dá vida para proteger e salvar as suas ovelhas. C. Sugestão de método. Lembra que eu falei para você, se possível, adquira a revista Ensinador Cristão? Vai ser bom para te ajudar a te dar métodos pedagógicos. Eu vou apresentar um aqui. Qual? Você pode iniciar a sua aula, só que nós precisamos tomar um cuidado, porque cada classe tem uma dimensão. Tem classe que permite esse trabalho pedagógico, tem classe que não permite. Então você precisa conhecer a sua classe. Você pode fazer essa pergunta: o que representa para si o fato de saber que Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas? Você pode iniciar essa aula lançando essa pergunta, porque aí você vai envolver pessoas. E aí você pode relacionar as respostas com as situações do cotidiano. E eu coloquei um gráfico aqui do ano passado, mas é um gráfico interessante que mostra que nas grandes cidades do Brasil há uma tremenda sensação de insegurança. Olha aí o dado. Meu Deus do céu, 39% das pessoas que moram em cidades se sentem muito inseguro. 26% um pouco inseguro. 25% mais ou menos seguro. E apenas 14% se sente seguro, provavelmente quem mora em condomínio fechado, né? Então, eu coloquei esse gráfico aqui para você poder fazer esse relacionamento aí. Isso é um instrumento pedagógico. Então, você pode relacionar a pergunta, as respostas com a situação do cotidiano, em que eles procuram o quê? Segurança. Todas as pesquisas da área da sociedade apontam o problema da segurança. Ela quase sempre entra como primeiro elemento. A gente pensa que é educação, né? Mas é segurança, tá? E quando você tem um guia, você vai ser orientado. Ou então, você vai ser protegido por alguém. Então, você pode fazer toda essa introdução aqui nessa aula. É importante que você esclareça, então, que nessa lição nós iremos aprender Jesus como guia perfeito, cheio de amor e de cuidado, proporcionando salvação, segurança e uma liderança genuína. É bom você destacar também o contraste entre o cuidado genuíno do bom pastor e as influências que negligenciam o bem-estar das ovelhas, que infelizmente, mercenário faz. Temos que ressaltar a importância de reconhecer e obedecer à voz do pastor, a voz de Jesus, que nos conduz em caminhos de vida e proteção. Conclusão da lição, o que nós vamos ter que aplicar aqui? Bom, da mesma forma que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem, somos convidados a identificar a voz de Cristo em nossa vida diária e seguir suas diretrizes. Eu disse na última aula e vou de novo orientar você, professor, você que ministra a aula. Você tem que ter vida de oração e de leitura da Bíblia. Não só na semana que você vai dar aula. Isso tem que fazer parte da sua vida. Porque a Bíblia é o nosso instrumento de trabalho. Tem que ler a Bíblia. E a oração é sua comunhão contínua. Então, esses são elementos basilares para você ser um professor bem-sucedido. Assim, é o momento de trilhar o caminho de Jesus com firmeza, prestando atenção à sua voz, seguindo-o, cientes de que ele nos orientará. De que maneira? Sempre com sabedoria, amor e proteção. Quais subsídios eu ofereço para os nossos alunos? De novo, vou citar aqui a revista Ensinador Cristão. Por quê? Porque ela dá dicas pedagógicas. Essa edição número 101, página 39, você encontra subsídio de estratégias pedagógicas. Sempre tem alguma coisa bacana para você aplicar na sua classe de EBD.
Outro auxílio presente nessa lição é o comentário bíblico de Bacon. São auxílios especiais, por exemplo, no término do primeiro tópico, ele vai enfatizar a questão eu sou a porta. No segundo tópico, ele vai falar sobre o aprisco, mas aí ele vai tirar da Bíblia de aplicação pessoal. Tá? O texto que ele pega, ele vai fazer uma reflexão sobre segurança, da Bíblia de aplicação pessoal. E de novo ele vai buscar o comentário bíblico do Bacon para dar um fechamento no terceiro subtema da lição, o bom pastor. Então esses são os instrumentos que são colocados a nosso favor para preparar uma aula abençoada para o domingo, dia 11, Dia das Mães. Vamos pensar um pouquinho e fazer um comentário sobre o texto áureo especificamente, de João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, nesse pequeno texto áureo, é interessante nós pensarmos João 10,14. O Senhor Jesus retoma então a metáfora com a qual iniciou o capítulo 10, que é a parábola, né? Declarando-se o bom pastor. Jesus aqui, na verdade, está fazendo uma reivindicação messiânica. Vamos ler o profeta Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel exorta os falsos pastores, né? Mas a partir do versículo 11 até o 15, o profeta Ezequiel vai falar sobre o papel do Messias. Olha só o que ele diz. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei minhas ovelhas e buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu a farei repousar, diz o Senhor Deus. Olha que profecia simétrica a Evangelho de João, capítulo 10. Porque é uma palavra profética que o Messias será o bom pastor, graças a Deus. Como pastor faz mais do que arriscar a sua vida, suportando a morte no lugar dos pecadores. Pastor, o cuidado do pastor é realmente extraordinário. Nas 3 parábolas que Lucas apresenta sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, você percebe ali que a primeira dessas parábolas é também sobre pastor e ovelhas, em um outro contexto. Ele tem 100 ovelhas no redil, mas uma se desgarra, então ele fica com 99. Aquela que se desgarrou, se perdeu, o pastor ele vai deixar as 99 seguras no redil e vai atrás daquela única perdida. Isso é uma coisa extraordinária. Porque qual é a lógica de você deixar 100 para ir atrás de uma? É o amor, não é a lógica. É o sentido do amor, da compaixão, da misericórdia e da empatia. Então, o bom pastor faz isso. E vai buscar aonde essa ovelha? Num local acidentado, porque a terra de Israel é uma terra acidentada mesmo, né? Você vê que ele fica falando que vou pôr o aprisco no alto dos montes, porque tem vales, terra de minas. Então tem uma terra de pedras,
de árvores, mas é uma terra acidentada, né? Por isso que eu sempre sugestiono para você o meu livro, Geografia da Terra Bíblica, porque eu trabalho os acidentes que existem na terra de Israel. Isso pode ajudar você, professor. Então eu vou deixar aí o contato da EADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, porque ela tem esses livros e disponibilizam para você. Chama Geografia Bíblica, Conhecendo as Terras da Bíblia, né? Então, como o pastor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai nesses ambientes acidentados, se rasgando com espinhos, exposto a ataques de animais ferozes, num perigo, mas ele vai. E quando ele acha a ovelha, ele se alegra. Ele não fica exortativo. Sua ovelha desobediente. Pega o cajado e dá uma bordoada na cabeça da ovelha, né? Onde você viu? Deixou a congregação. Não. Ele abraça, ele se alegra. Ele passa o óleo, o bálsamo na ovelha. É o bom pastor. Esse é o bom pastor que se preocupa com o seu rebanho. Então todas as ovelhas para ele são importantes. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, ao mesmo tempo que é o pastor, é o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus. João Batista, registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, declara: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto na presciência divina, conforme Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus não foi pego com surpresa quando o homem pecou. Apocalipse 5,12, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então esse é o pastor que também é o Cordeiro. Esse pastor é o mesmo prometido nas profecias. Salmo 23, é o Salmo do Bom Pastor. Isaías 40, 11. Esse bom pastor sacrifica-se por suas ovelhas, demonstrando o seu amor e o seu cuidado que ele tem por seu povo. Na verdade, ele é o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20. Ele é o sumo pastor, o grão pastor. Como diz Pedro, capítulo 1 carta de Pedro 5, 4. Então essa declaração do Senhor Jesus, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, está no capítulo 10, versículo 11, ou do nosso próprio textuário, que é o versículo 14, contrasta com os falsos pastores. Sua bondade transparece em 3 aspectos. Primeiro, ele dá vida pelas suas ovelhas. Segundo, ele desfruta do conhecimento íntimo das ovelhas individualmente. Essas ovelhas são minhas, elas me ouvem. 3, ele tem um afeto genuíno pela vida de cada ovelha. Agora, a contraposição entre o bom pastor e o que não é pastor é visível. As características do bom pastor, do ministro do Evangelho, que constrói a sua chamada, mas uma chamada de verdade, não como mercenário que vai construir uma chamada atrás de uma posição de destaque, ou com meio de vida. A pessoa está interessada em se manter economicamente. Esse, de fato, é o mercenário. Ele contrapõe as características do bom pastor. É o contrário do que é o bom pastor. É o falso líder, né? Aquele que manipula. E se existe uma coisa abominável diante de Deus,
é a manipulação religiosa. Isso é uma das maiores abominações diante de Deus. É um líder que usa da religiosidade do povo para manipular. Isso aí é abominável, isso é coisa de mercenário. O mercenário é que pensa apenas em si próprio e em como manter a sua posição social. Olha que coisa. Ele não está nem aí com as ovelhas. Vem escândalos. Ele não está nem aí que vidas vão se perder, que pessoas, famílias se desestruturarão. Está nem aí. Acho que não é problema dele. Então esse aí é um mercenário que só pensa em coisas efêmeras. O Senhor Jesus é o verdadeiro modelo de pastor das ovelhas. É para ele que nós temos que olhar. Nós, pastores, temos que estar atentos para a postura do Senhor Jesus. Pastor das ovelhas. Ele é o grande pastor. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Então, apenas um comentário rápido sobre o textuário de João 10:14. A introdução. Então, nessa lição, chegamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Estamos na lição de número 6 e chegamos no capítulo 10. Evangelho de João, destaca-se o que no capítulo 10 do Evangelho de João? A figura do bom pastor, aquele que protege e cuida das suas ovelhas. Então nós vamos analisar o contexto que o Senhor Jesus é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Para terminar, haverá então a mostragem da diferenciação entre o bom pastor e o mercenário. Qual é a palavra-chave dessa lição? Dessa lição de número 6, que será ministrada no domingo dia 11, dia das mães. Qual é a palavrinha-chave? O cuidado. O bom pastor e suas ovelhas. Qual é a palavra-chave? Cuidado. Tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição, Jesus, a porta das ovelhas. Qual é o contexto? Bom, esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para poder acusá-lo. Você pode ler isso em João, capítulo 9, versículos 10 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura do cego de nascença, que foi expulso da sinagoga. Foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho incomodava aquela elite religiosa. No entanto, o Senhor Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os líderes religiosos como falsos pastores, falsos líderes, e mais especificamente, mercenários. Então esse relato possui a mesma força crítica aos falsos pastores lá do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 10. Eles estão simétricos também. Assim como também, a partir do versículo 11, vai falar das pretensões messiânicas. 1.2, a porta das ovelhas. Então, essa parábola do Senhor Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos relevantes. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. João, capítulo 10, versículo 1 e 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 4. Então, nos primeiros versículos de João, capítulo 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco, esse é o verdadeiro pastor. Enquanto quem utiliza de outros caminhos, de outros meios, só pode ser ladrão e salteador. Porque não entra pela porta, né? Então está indo por um outro caminho. Assim,
as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não vão dar atenção para a voz do mercenário. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, João 10:7. E logo depois declara: eu sou bom pastor, João 10:11. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos, judeus, que podem ser vistos como os falsos pastores do povo, conforme João 10:11, 14, pois não cuidavam, não tinham cuidado, carinho, empatia pelo povo de Deus, não estavam orientando o povo de Deus. 1.3, a mensagem da porta. O significado contido nessa frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. Que caminho é esse? O Senhor Jesus. Ele é o caminho. Olha que interessante no Evangelho de João, ainda na lição de número 4, quando a gente falou Jesus, o pão da vida, ele disse que no Evangelho de João há 7 declarações que apontam para a deidade de Jesus, mas ao mesmo tempo uma apresentação simbólica muito forte, que ele fala: eu sou o pão. Olha que coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Então veja a autoridade divina de Jesus na expressão eu sou. Eu sou, só Deus pode declarar isso. Até hoje, em Israel, na língua hebraica, nunca se vai falar eu sou o Alberto, o professor Alberto. Como é que eu falaria em hebraico? Ani more Alberto. Eu, professor Alberto. Se eu falar de você, se for homem, Atar, João, você, João, Maria, Ati, Miriam, você, Maria, nunca você é. Porque na percepção hebraica, o único que é Deus, o eterno. Só Ele pode falar, eu sou. Moisés perguntou, qual é seu nome, Senhor? Ele falou, eu sou o que sou. E Jesus também fala, eu sou. Várias vezes no Evangelho de João, que identifica Jesus como uma das pessoas da unidade divina. O único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a mensagem da porta, o significado contido na frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho, que é o Senhor Jesus. Então, para termos um relacionamento eterno com Deus, é essencial receber Jesus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e vivemos de acordo com sua palavra. Então o nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar, porque é a única porta que leva à salvação. Nós temos um auxílio bíblico desse primeiro tópico, que é o comentário bíblico do Bacon. Ele fala que a exclusividade desse caminho de fé em Cristo nunca foi melhor colocado do que quando disse o Senhor Jesus, eu sou a porta. Cristo é o caminho para Cristo, que ao mesmo tempo que Ele é o bom pastor, Ele é o caminho, pois Ele é ao mesmo tempo porta e aprisco. Coisa extraordinária, né? Está no comentário bíblico que dá suporte aí para a nossa lição. Segundo ponto, o aprisco das ovelhas. 2.1. Parábola, uma alegoria? E eu discuti já isso de alguma maneira. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola, que é um conto alegórico. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria, de uma comparação, de um conto alegórico. Assim, o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando parábolas. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas, ou do aprisco, servem como símbolos
para ilustrar o ensinamento do Senhor Jesus sobre o pastoreio das ovelhas do campo. É uma alegoria, mas expressa uma verdade. Porque existem pastores, existe aprisco, existe ovelhas. Especialmente há 2000 anos atrás. Israel é uma sociedade agropastoril. 2.2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consiste em quê? Essencialmente, é uma coisa simples. Uma edificação de pedras que possui apenas uma entrada, ou uma porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram, obviamente, supervisionadas pelo porteiro, o pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica, alegórica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, que é o sumo pastor das ovelhas. Pedro diz isso, né? O sumo pastor das ovelhas. 2.3. Um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho e que está disposto a sacrificar-se se necessário for, dar a vida pelas suas ovelhas. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor das ovelhas, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra expiatória no Calvário. A sua morte em nosso favor, a morte de Jesus é substitutiva. A morte de Jesus é redentiva. A morte de Jesus é justificativa. A morte de Jesus é santificadora, porque nos santifica. A morte de Jesus é expiatória. Então, a morte do bom pastor, com a sua morte, ele dá vida para as suas ovelhas. Assim, as afirmações, eu sou a porta, versículo 9, eu sou bom pastor, versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Colossenses 1:24. E aí, terminando esse segundo tópico, você tem a Bíblia de aplicação pessoal. Ela vai nos dar uma ideia muito interessante sobre o aprisco. Ela diz assim: no aprisco o pastor desempenha a função de uma porta, fazendo com que, por seu intermédio, as ovelhas entrem e sejam protegidas. Então Jesus é a porta da salvação de Deus para nós. Então a Bíblia de aplicação pessoal, ela traz essa mensagem. Jesus oferece o acesso e a segurança, a proteção, porque Cristo é o nosso protetor. Algumas pessoas ressentem-se por Jesus ser a porta, o único caminho de acesso a Deus. Porque qual é o jargão mundano? Todos os rios levam ao mesmo mar, todos os caminhos chegam a Deus. Mas Jesus contrapõe isso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Filho de Deus. Então, por que deveríamos buscar outro caminho? Ou desejar um caminho particular que leve a Deus? Não tem a menor lógica isso. Ele é o caminho. E para nós fecharmos essa lição, é importante esse subtema 3, porque ele vai apresentar a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Ele vai apresentar, eu coloquei aqui um desenho, né? O bom pastor carregando a ovelha e o mau pastor, que é o mercenário, montado na ovelha, né? É o contrário. Então, 3.1, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o mercenário, com o ladrão. Qual é o objetivo do mercenário e do ladrão? Ele só vem para roubar, para matar,
para destruir. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele defende. Ele dá vida pelas ovelhas. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. 3.2. E o mercenário, o ladrão? Versículo 12 apresenta essa figura do mercenário, do ladrão. Ao contrário do bom pastor, que dá a vida, que sacrifica pelas suas ovelhas, o mercenário foge. Deixa as ovelhas de qualquer jeito. Ao contrário do bom pastor, que dá vida, que sacrifica pelas ovelhas, o mercenário, quando aparece o perigo, foge, some. Não é pastor. E aí as ovelhas ficam em que situação? Dispersam. São lesadas, roubadas, sacrificadas. Isso é uma abominação. Eles não demonstram zelo, não têm cuidado por elas. E, infelizmente, tem líderes. Infelizmente, irmãos, em todos os locais, que são meros dirigentes apenas de culto. Não pastoreiam, não preparam a palavra, não intercedem, não oram, não abençoam o rebanho, não visitam, não se preocupam com as ovelhas. Só vai lá dirigir o culto, irmão. Isso aí é uma postura completamente abominável. Deus chamou você, nos chamou para pastorear. Olha o que ele fala 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. A vontade do Senhor é que nós venhamos cuidar das suas ovelhas, assim como ele demonstrou cuidado. É estar presente, né? É ter zelo, amor. Essa é a ideia, então. Agora, o mercenário não demonstra zelo, nem cuidado. Por essa razão, ele é simbolizado como ladrão, como bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona a ovelha à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes, dos falsos ensinadores, dos falsos mestres. Eles são fraudulentos, que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Sempre traz apenas situações conflituosas, porque eles são belicosos. Eles não são pessoas de paz, amor. Não têm empatia. Só pensam em si. São extremamente egoístas, egocêntricos. Tem que estar bom para ele. Ele não pensa no rebanho como um todo. Muito triste isso. E o último subtópico, 3.3. Lobos vorazes versus o bom pastor. Lobo é um animal que ataca, que destroça com os seus dentes, que tem estratégias, habilidades. E os lobos são os inimigos número 1 de ovelhas, desde a antiguidade. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas. Com que objetivo? Para devorá-las, destruí-las, explorá-las. E as ovelhas são presas frágeis. Se não tiver um pastor para cuidar delas, elas serão presas fáceis do lobo. Então os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o pastor não está atento, a essa chegada. Eu estou observando uma coisa aqui no item 3.3, que diz assim: os lobos aproximam-se do aprisco para atacar ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada.
O mercenário, por sua vez, optam por fugir. Olha que coisa. Então o lobo, ele está olhando, ele não sabe se é um pastor, se é um mercenário. O lobo não tem essa percepção. Ele chega lá e sorte dele quando é mercenário, porque o cara sai correndo. O pastor vai enfrentar o lobo, mas o mercenário vai sair correndo. Então o mercenário, por sua vez, opta por fugir. Porque ele não tem amor pelas ovelhas. Por isso que ele foge. Faz o escândalo e não está nem aí, foge. Porque ele não é responsável. João capítulo 10, versículo 12 diz: mas o mercenário que não é pastor, de que não são as ovelhas, foge. E aí o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres, que promovem doutrinas enganosas. Paulo está dizendo de líderes gnósticos e líderes judaizantes na sua época. E comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas. Quantas pessoas, irmãos, que foram enganadas por falsas religiões, por falsos conceitos religiosos, judaização, querendo impor. As pessoas foram livres em Cristo e aí vem querer impor todos aqueles rituais sobre o povo que já foi livre. É isso que Paulo está falando, são lobos vorazes, heresias de perdição. Quantos inventam coisas dizendo que tem dons, falam palavras que dizem ser proféticas, mas que não tem base bíblica, não tem conteúdo espiritual. Esses têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como porta das ovelhas. Bom pastor, graças a Deus. Tem um outro auxílio aqui teológico interessante, que é bíblico-teológico, que é o comentário bíblico do Bacon. Ele vai falar sobre o bom pastor. A observação universal do quarto evangelho se destaca na afirmação de Jesus: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Professor, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu trabalhei por muito tempo no Instituto Cristão de Pesquisas, quando o pastor Ezequias Soares, de Jundiaí, foi presidente. Ainda anteriormente era o pastor Paulo Romero, depois foi o pastor Ezequias Soares. Depois eu trabalhei com o pastor Natanael Rinaldi. E eu pude observar que muitas seitas utilizam o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Eu vou te dar 2 exemplos de grupos que utilizam disso e que nós temos que estar atento e conhecer o contexto do versículo. As testemunhas de Jeová utilizam esse versículo para dizer que elas são o único aprisco de Deus. Quem não for testemunha de Jeová tem que ser. Aí ela fala: você é de uma outra fé, você é alguma ovelha ainda que vai vir para esse aprisco. Testemunha de Jeová usa esse versículo. Sabe quem também usa esse versículo? Congregação Cristã no Brasil. Usa esse versículo. Ah, você é de outra denominação? Então você tem que vir para esse aprisco. Aí cita isso aqui para você. Ainda tem, Jesus fala que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, grupos espúrios, grupos que não são ortodoxos, não totalmente bíblicos, utilizam, deturpam essa palavra. Porque isso é deturpar a palavra, irmão. Porque para quem que Jesus está dizendo isso? Jesus está falando para o povo judeu, que eram as ovelhas de Israel, mas está dizendo que haveria outras ovelhas, os gentios, outras pessoas que não eram judias, que ele ia agregar como agregou na igreja, um rebanho e um pastor, que é o Senhor Jesus. Mas as seitas religiosas e os grupos espúrios deturpam a palavra de Deus e enganam pessoas. Tem gente que acredita na mentira deles. Mas esse versículo ele tem um significado muito lindo. Jesus está falando para os judeus, né? Ainda tem outras ovelhas que
que não são deste aprisco, ou seja, que não são de Israel. Também me convém agregar, são gentios, né? Eles ouvirão a minha voz, os povos ouvirão, e haverá um rebanho e um pastor. Então, muito cuidado com as seitas e grupos espúrios. O rebanho de Cristo não está limitado àqueles que estão encenados ou guardados, encerrados no curral judaico, seja na Palestina, seja em outros lugares. Ele, então, está mais aberto, né? Haverá um rebanho, tem o verbo no plural aqui, nos melhores manuscritos. A palavra rebanho é a tradução correta do termo grego poimene. Poimene. Então ele vai dar uma ampliação desse grupo. Todos judeus e gentios formarão um único rebanho sobre um único pastor, o Messias de Israel, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Esse é o contexto verdadeiro do capítulo 10, versículo 16. E para nós encerrarmos as considerações finais, o Senhor afirmou que as suas ovelhas reconhecem a voz dele e seguem. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo o lobo, ouvindo palavras de lideranças mercenárias. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada cristã. Você já ouviu a voz do bom pastor hoje? Você já abriu a Bíblia e leu a voz dele? Está lá a voz do bom pastor, que enche o nosso coração de santidade, de fé e de amor. Que você possa ministrar essa aula cheia do Espírito Santo. É o Dia das Mães. Capricha nessa aula, meu querido irmão, professor, professora, aluno. Capricha. Ora a Deus, se consagra, estude, se qualifique para que essa seja uma aula que traga grande crescimento espiritual para a escola bíblica dominical que você frequenta. E não esqueça de convidar pessoas, inclusive pessoas não crentes, para que elas compreendam a beleza da palavra do Senhor. Estou colocando aí para você, eu vou levar um grupo de irmãos para Israel no mês de novembro, se Deus permitir, segunda quinzena de novembro, a partir do dia 16. São 9 dias, só Israel. Então, se você tem interesse, você pode entrar em contato com a Renova, ou também com o meu contato, e eu posso encaminhar para você o folder, explicando valores, etc. Mas dá tempo de você ir ainda, tá bom? Então, tá aí os contatos. Não esqueça de dizer, se você ligar, que você quer ir no grupo com o professor Alberto, porque tem vários grupos, tá? E aí, se você quiser ir com o meu grupo, tem que falar, eu quero ir no grupo do professor Alberto. E próxima aula, lição de número 7, olha que lindo, hein? 3º domingo de maio, dia 18, eu sou a ressurreição e a vida. Essa será o tema da lição de número 7. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.